quando eu fui dormir, Deus me deu um sonho. Nós estávamos num lugar como aqui, uma igreja, eu não lembro se era aqui, se era no Arena, onde era. Mas estávamos adorando a Deus e de repente eu vi como que uma nuvem que vinha sobre nós, mas não era nuvem escura. Eu estranhei, né? Falei, vai ter chuva, nuvem, mas não era nuvem escura, nuvem clara. E começava a cair dessa nuvem como se fosse chuva, mas não era chuva. Era como fosse aqueles raios de luz. E foi enchendo todo lugar, todo lugar, todo lugar, e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Eu estou crendo que nós vamos viver, vocês vão viver isso aqui, amém? Vocês vão viver visitações sobrenatural, não só a sede, mas as 60 igrejas saras aqui no DF, o Brasil, porque nesse momento nós temos milhares de jovens reunidos buscando a Deus. Então fala para o seu irmão, o fogo vai descer, meu irmão, fala para ele, fogo vai descer, prepara que o fogo vai descer. Aqueles que estão visitando, não assuste não, viu gente? Não é sempre assim não, é porque hoje é uma noite especial, amém? Então gente, deixa eu começar. A palavra que Deus tem me dado desde março, eu vou para a Bíblia estudando, orando, jejuando, e a única coisa que Deus me mostra é a palavra coragem. Coragem, coragem, força e coragem, coragem. Então eu falei, Deus, eu vou obedecer o teu Espírito. Eu tenho que confessar para vocês que eu preparei umas 5 palavras diferentes. Aí eu li as palavras, pedi o Espírito Santo para confirmar, só me confirmava essa palavra que eu vou pregar. Então, vou pregar o que o Espírito Santo confirmou. Eu quero começar lendo com vocês Romanos 12, versículo 2. Que diz assim, é um texto muito conhecido: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ouvir um amém. Essa é uma tradução diferente, né, da que você está acostumada, é a NVI portuguesa. E eu gostei muito dessa palavra, amoldem. Em outras traduções está, não vos conformeis, não é? Que é forte também. Mas essa palavra aqui, amoldem, falou muito forte comigo. Então Paulo está escrevendo a carta para a igreja em Roma, e Paulo conhecia, não pessoalmente, mas de ouvir falar o que acontecia em Roma. Roma é um império ainda no auge, foi só depois do ano 400 depois de Cristo que ele caiu, o Império Romano caiu. E quando ele escreveu essa carta, o Império Romano ainda era forte. E ele fala para os irmãos de Roma que eles não deviam aceitar moldes, eles não deviam aceitar os modelos vigentes daquela sociedade. Era uma sociedade politeísta, então eles tinham vários deuses. E Paulo está exortando para que eles não fossem influenciados por aquela sociedade.
E nós sabemos, quem já estudou história, não sei se você perdeu essa aula, mas Roma dominava o mundo, quase todo o mundo. O mundo todo, o mundo conhecido, da Europa até o Oriente Médio e todo o norte da África. Então Paulo está preocupado com a igreja de Roma. Ele está preocupado de que os cristãos, novos cristãos, não consigam manter a sua fé pura, verdadeira em Jesus Cristo. E ele diz assim: eu imploro a vocês. Paulo não só pede, ele implora. Eu imploro a vocês que vocês não se deixem ser moldados. Quero ouvir um amém. Eu sou a bispa, mas vocês podem ficar à vontade, viu, gente? E a poderosa mensagem de Paulo aqui é: Deus não nos chamou como igreja para nos adaptarmos. Deus nos chamou para transformar e influenciar. E eu quero que você fale isso para o seu irmão que está do seu lado, para o seu amigo. Deus não te chamou para aceitar o que está aí fora. Fala para ele. Deus não te chamou para adaptar aos moldes da sociedade. Deus chamou você para transformar, para influenciar. Quero ouvir um amém? Então, glória a Deus. Nós como igreja, vocês como arena, como jovens, vocês não vão se acomodar com a mediocridade. Amém? Vocês não vão acomodar com aquelas frases de efeito que diz: o pecado não é tão sério assim não. A gente peca, depois nós vamos lá e Deus perdoa. Não tem problema viver igual os meus amigos do mundo vivem. Não tem problema eu dormir com a minha namorada, com o meu namorado. Tem problema sim. Tem problema sim. Sabe o que o diabo está fazendo com a vida dos jovens aí no mundo? Que fica com vários. Cada pessoa que um jovem tem uma relação sexual, nunca mais apaga nele o que ele recebeu daquela pessoa. Porque a influência que ele recebeu é cósmico, né? Você não vê, mas está lá. Isso foi cientistas que estudaram. E eu ouvi isso de um cientista cristão e eu fiquei muito mexida com ele. É como se cada relacionamento fizesse uma fotocópia em você. Depois as pessoas não sabem porque tem tantos problemas, né, gente? O mundo faz assim. Ei, você não está no mundo. Só isso, te amém? Você não está no mundo. Vou repetir, você não está no mundo. Deus já te tirou do mundo. Amém? Deus te tirou e trouxe você para a casa dele. Então, nós vamos viver. Eu quero desafiar você a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Aqui entra coragem, mas você vai precisar de coragem para ser diferente. Quantos querem receber coragem aqui para ser diferente? Não é fácil. Eu me converti com 17 anos. Eu ainda estava terminando o colégio. Modéstia à parte,
Eu chamava muita atenção. Alta, jogadora de vôlei. Olha, jogava na seleção juvenil. Sua bispa já foi de esporte. Quem me tirou do vôlei foi aquele homem ali, ó. Graças a Deus. Joguei o tempo suficiente. E eu viajava com o time. Quando a gente chegava nas cidades, o que acontecia depois dos jogos? Festas. Eu era chata, porque eu sempre dava trabalho para o meu técnico, porque eu falava assim: eu não vou para essa festa. Aí ele falava assim, me chamava de Maria Lúcia. Lá vem você de novo, Maria Lúcia. Eu falei, não tem problema, eu vou a pé, eu pego um táxi. Naquela época não tinha Uber. Mas eu não vou participar disso. Eu não quero. E com essa atitude minha, muitas das minhas colegas foram sendo ganhas. Não é fácil. Eu ouvi muitas críticas, o pessoal caçoava de mim, lá vem a crente. Gente, hoje é bacana ser crente. Até o Neymar diz que é crente. Não fala ou não? Você encontra gente, todo mundo, sou crente, sou cristão, sou cristão, sou cristão, sou crente. 100% Jesus. Naquela época, falar que era crente, que era evangélico, sabe quem que você era? Eles queriam pôr você na fogueira, queimar você. Você está indo contra a igreja católica, que absurdo. Hoje é muito mais fácil, mas a força do mundo era a mesma. E eu lembro quando eu tomei essa decisão. Deus começou a me usar. E eu decidi, eu vou ser santa. Eu vou viver uma vida santa para Deus. E na escola todo mundo colava, eu não colava. Na escola todo mundo falava palavrão, eu não falava. Nos intervalos era aquela bagunça. O que eu fazia? Eu lia a Bíblia. Porque eu não queria que o mundo moldasse o meu comportamento. Eu quero ouvir o amém. Então eu quero começar dizendo, o tema da minha palavra é coragem para ser diferente. Coragem para ser diferente. E eu quero falar da vida de um homem. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes sobre ele. Mas é o homem que mais, um dos profetas, homens de Deus, que mais me chama a atenção quando eu falo sobre ser diferente, sobre manter uma posição, sobre ter coragem. É Daniel. E a gente vê Daniel, um jovem de 17 anos, sendo levado como exilado por Nabucodonosor para a Babilônia. Não sei quantos já leram a história dele. E o que Nabucodonosor fez em Jerusalém? Ele mandou separar todos os jovens bonitos, cultos, inteligentes, porque ele deixou os pobres para trás, os analfabetos. Ele queria somente a nata. E Daniel era um príncipe da sua tribo. E Daniel foi levado. E quando Daniel chega na Babilônia, ele encontra um grande desafio. Qual é? Eles comiam porco, comiam caça, carne de caça, que não era kosher. Era contra os mandamentos de Deus. Deus deu para Israel
uma maneira de viver, gente, não era para subjugar eles, é para que eles tivessem saúde. Então Deus orientou lá atrás Moisés que eles não deviam comer certos tipos de carne, que eles não deviam misturar certos tipos de alimento. Aí chega Daniel e ele está na corte do rei. Todo tipo de comida que você podia imaginar, mas ele não era comida que ele podia comer. Aí aparece a coragem de Daniel, coragem de dizer para a pessoa que cuidava dele: eu não posso comer essa comida. E ele sabia que se ele negasse, ele podia ser morto. E a pessoa que cuidava dele, um chefe lá, que Nabucodonosor pôs para cuidar dele e dos amigos dele, disse para ele: se você rejeitar a comida, eu vou ter problema. O que Daniel fala? Me dê uma semana, me dê um tempo, e eu vou provar, e me dê somente água e vegetais, que hoje é o que nós chamamos de jejum de Daniel. Tira toda a carne. E se eu não estiver mais saudável do que os outros, a gente desfaz o nosso combinado. E o que aconteceu? Você sabe? Depois de uma semana, compararam ele com os demais jovens que foram trazidos, que aceitaram comer do banquete do rei. E não eram jovens somente de Israel, de Jerusalém, eram jovens dos países que eles conquistavam. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos eram mais saudáveis do que todos os outros. Então, quando Daniel tem coragem de se posicionar, ele é honrado por Deus. Quero ouvir um amém. Então Daniel mostra aqui que permanecer firme, mesmo quando tudo ao seu lado te diz ao contrário. Tudo ao lado dele dizia para ele se conformar. Afinal de contas, gente, olha aqui, ele estava longe do seu país. Ele não tinha outra opção. Ele foi levado para a Babilônia contra a vontade dele. Daniel teria todas as desculpas possíveis. Mas sabe o que ele fez? Ele teve coragem de se posicionar. Quero ouvir um amém. Ele teve coragem de ser diferente. Ele deve ter sofrido bullying dos outros. Ah, vocês são os fracotes que não comem carne, isso, aquilo. Por quê? Por causa do seu Deus. E Daniel então podia usar desculpas. Esse texto é Daniel 1:8, que diz assim: Daniel decidiu não se contaminar com as comidas, com as bebidas e com os vinhos que o rei oferecia. Por isso pediu ao chefe dos oficiais permissão para não se contaminar dessa maneira. Como eu disse, ele estava numa cultura diferente, longe da sua família, longe da sua terra, longe do seu líder, longe talvez daquele que era o seu professor, que cuidava dele. Ele tinha tudo para aceitar. Ele podia estar com raiva de Deus. Por que Deus permitiu Nabucodonosor invadir nosso país? Ele tinha tudo para esquecer a fé dele. Ele tinha tudo para se adaptar. Mas olha aqui para mim. Daniel teve coragem de permanecer fiel a Deus.
Parece pequeno, né, o detalhe da comida. Mas para você que nunca foi em Israel, você não sabe o valor que isso tem para a cultura deles. Faz parte da cultura deles. Então o desafio de ser diferente na escola, ser diferente na faculdade, e o que eu via muito desde a minha época, eu fui professora também, era jovens escolhendo o caminho mais fácil. Caminho mais fácil. Quando as pessoas começavam com gozação, eles, não sou tão crente assim não. Eu lembro de uma amiga minha, amiga desde criança, ela chegou para mim um dia e falou assim: Lúcia, sua igreja não é aquela que passa sacolinha não, é? É aquela mesmo. É aquela que passa sacolinha, é aquela que tem um lugar lá para você pôr oferta, é aquela mesmo. Ah, não é possível, eu pensei que você fosse mais inteligente. Pois é, querida, e eu estou muito mais feliz do que eu era antes. Sabe o que aconteceu? Uma amizade de 15 anos eu perdi. Nós éramos em 3. Todas afastaram de mim. Eu tinha uma turma, essas eram as mais chegadas. Eu tinha uma turma grande, em torno dos 22 amigos, que morávamos na mesma rua. Eu perdi a amizade de todos. Aí você me pergunta, valeu a pena? O que você acha? Sim. Depois eu fui ouvindo sobre a história, sobre esses amigos meus, depois de 10 anos, eu já pastora. Um morreu de overdose, outro estava internado por causa do alcoolismo. Aí o que aconteceu? Essa mesma amiga que me criticou sobre a questão das sacolinhas, foi na minha casa pedir ajuda para o seu cunhado que estava mexendo com drogas. Se você resistir, queridos, Deus vai trazer todos os seus amigos. Eles vão procurar você, porque você vai ser referência. Você vai ser referência. No momento você não é. No momento eles podem te criticar. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você: não contamine a sua mente. Não contamine o seu coração. Está numa rodinha, começa a contar piada suja. O que você tem que fazer? Sair. Nossa, bispa, não sei nem se eu quero ser dessa igreja não. É tão assim? É. Ser crente é isso. Ser crente verdadeiro. Coragem de dizer: eu pertenço a Deus e não vou me vender. Amém? O mundo vai ter propostas, mas eu vou dizer não. Eu vou dizer não e Deus vai me honrar. Quantas pessoas nessa época que eu estava convertida, coisa do diabo, né? Coisa do diabo. Começava a aparecer aqueles caras bonitos, 1,90 m, jogador de basquete, mandando bilhetinho. Naquela época não tinha celular, gente. Mandava bilhete, mandava um amigo falar. Vários me procurando, querendo me namorar. Aí eu falei assim, engraçado. Antes de eu converter, tinha uns que queriam me namorar, mas não tantos. Esse negócio está muito estranho. E eu disse não a cada um, e Deus me deu o melhor de todos, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Love you. Gente,
ele era pobre, não tinha 1,90 m e morava longe. O dia que ele falou, eu quero te levar para conhecer minha família. Tá. Sabia que ele não tinha carro, mas pegamos não sei quantos ônibus. Eu nunca tinha andado de ônibus na minha vida. E lá vou eu. Chego lá na família dele. Eu morava numa casa grande, 3 andares. Uma casinha pequenininha. Eu falei, onde eu amarrei o meu burro? O pai dele era muito rico, mas estava falido. E o que eu ouvia dos meus amigos na escola da minha... Você vai namorar esse pobre? Namorei o pobre. E hoje eu estou aqui, né? Merece um beijo. E sabe o que aconteceu, gente? Sabe o que aconteceu? Nós casamos e continuamos pobres. Você está achando que teve um milagre? E minha mãe, você vai casar com esse pobre? Nem carro tem. Aquele fulano de tal que veio aqui te pedir namoro, ele tem o último modelo. Mãe, eu não quero aquele cara, eu quero ele. Aí conversei com meu pai, minha filha, fica com quem você quiser. Case com quem, glória a Deus pelo meu pai. Case com quem você quiser. Por que eu estou contando isso para vocês? Pressão de todo lado, vocês estão vendo? Pressão dentro da minha casa, meus irmãos me chamaram. É isso mesmo que você quer? Você pode ter uma vida diferente. Eu não quero uma vida diferente, eu quero essa vida. E hoje está todo mundo detonado. Eu disse, Rodovalho está aqui. Nem parece que tem 70 anos, né? Eu encontrei um desses bonitão que queria me namorar. Um bagaço. Um bagaço acabado. Operado de hérnia, operado de não sei o quê. Ele começou a contar, eu falei, ixi, quer nem ouvir. Deus me livrou, livramento. Quando você escolhe segundo os princípios de Deus, Deus não te deixa na mão. Coragem para não negociar a fé, o segundo ponto. Daniel 3:1 fala sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu estou contando assim, eu não vou ler o texto, senão vai ficar cansativo. Nabucodonosor era megalomaníaco. Ele mandou fazer uma estátua de ouro, gente, de 27 metros. Para que o povo o adorasse. E algumas pessoas do palácio que não gostavam de Daniel, porque eles viam que Nabucodonosor tinha um apreço por Daniel, eles aproveitaram o que Nabucodonosor estava instituindo, a lei, e falaram assim: rei, e aqueles que não se ajoelharem deverá ser jogado na fornalha ardente. E o rei gostou da ideia. Tá bom. E a Bíblia diz que aquele jovem Daniel não estava no meio aquele dia. Diz que todo o povo se ajoelha depois da trombeta tocar. E aqueles 3 homens não se ajoelharam. Por que eles não se ajoelharam?
porque eles não negociariam a sua fé. E eu quero te perguntar hoje, você vai negociar a sua fé ou não? Fala comigo, não. Isso, importante, o diabo precisa escutar isso. Eles não estavam dispostos a negociar. E sabe o que eles falavam? O Deus que eu sirvo pode nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser livrar, nós morreremos. Fé, hein? Mas nós não vamos nos curvar. Olha aqui para mim, jovem. Vocês vão enfrentar situações que a sua fé vai ser provada. Não vai ser uma fornalha ardente, mas a sua fé vai ser provada. Você vai receber propostas. Você vai receber bullying, porque você ora antes das refeições. Eu já me gozaram muito na escola, que eu ia lanchar e eu orava. O que você está fazendo, Maria Luz? Que história é essa? Estou agradecendo pela comida. E vinha gozação. Será que você vai permanecer firme quando seus colegas começaram a zombar de você porque você não dorme com a sua namorada? Hoje é tão comum, né, gente? Olha aqui, gente, isso não é comum. É comum na sociedade mundana, mas na casa de Deus não é comum. Ou pelo menos não deveria ser. A sociedade vai dizer para você, isso aí é princípio cristão ultrapassado. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse princípio de se guardar nunca esteve tão na moda. Você sabe que as coisas que acontecem nos Estados Unidos, olha aqui para mim, na Europa, demora 50 anos para chegar no Brasil, né? Sabia? Agora com a internet mudou. Mas o que eles descobriram? Eles descobriram que a sociedade americana podia acabar, ser dizimada. Não era por peste, não era por doença. Sabe por quê? Doenças venéreas. As moças com 17, 18, 20 anos, 23, 25, 30 que se casavam e queriam ter filhos, não podiam ter porque elas tinham se tornado estéreis. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, foram fazer uma avaliação sobre isso. Por quê? Doenças venéreas. Isso foi um caos nos Estados Unidos. Eu estava lá com o Robson, estávamos pregando na igreja, quando saiu em uma revista isso, e o povo ficou apavorado. Então começou um movimento entre os jovens, mesmo não cristãos, nas universidades, em que os jovens estavam se contendo. Por quê? Por causa das doenças. Só pus um adendo aqui para vocês verem como que é. Não, isso é passado. Não, gente. Se você se ama, você se guarda. Olha aqui para mim. Se você se ama, você se guarda. Eu sei que muitos já vêm detonado do mundo, mas é importante fazer um contrato com Deus. Pai, a partir de agora, eu quero ser santa. Eu quero ser santo. Eu não vou dormir com a minha namorada, futura esposa, antes do casamento. Eu quero ouvir um amém. Então, o que aconteceu com os amigos de Daniel? Eles tiveram coragem para confiar em Deus, mesmo quando não sabia o resultado. Olha aqui, nem sempre você vai saber os resultados.
Mas é importante você saber que Deus está lá no fim, observando a sua vida. Ele já viu o seu fim. Ele já guardou você de acordo com as suas decisões. Eu quero ouvir um amém. Fale comigo: eu não vou ceder. Eu não vou negociar a minha fé. Fala para o irmão que está ao seu lado. Fala: eu não vou negociar a minha fé. Terceiro ponto que eu quero tocar com vocês é coragem para permanecer firme até o fim. Quantos aqui querem permanecer firmes até o fim? Amém? Você vai permanecer. Amém? Porque é uma escolha. Se Deus quiser que eu permaneça firme, Ele vai me ajudar, vai me dar força. Não, é uma decisão sua. Quando você decide, Ele te fortalece. Entendeu, gente? Tem que ter uma decisão. Quando você decide, eu não vou ceder, eu não vou voltar atrás. Eu lembro do compromisso que eu fiz com Deus. Imagina como eu estou te falando. 50 anos atrás, ser crente era coisa mais... Minha família ficou 10 anos sem conversar comigo. Que a pior coisa que podia acontecer na minha família é ter um evangélico na família. E eu me tornei evangélica. Fui apartada. Minha família era uma família muito unida, muito grande. E eu não ia mais nas reuniões de família. Foi o preço que eu paguei. E valeu a pena. Sabe por quê? Que hoje toda essa família minha estão convertidos, estão na igreja. A grande maioria. Fale comigo: eu vou ter coragem para permanecer firme até o fim. Em Daniel 6, queridos, tem o grande teste de Daniel. Ele teve 2 testes. Quando ele não quis comer as iguarias, e Daniel 6, quando ele enfrenta os leões. Quando você lê Daniel 6, você vê que os ministros que tinham inveja de Daniel montam armadilha para ele. E eles estabelecem com o rei, põe uma lei de que ninguém pode orar para outro Deus a não ser orar para você. Nabucodonosor achava que ele era rei. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia no seu quarto. E o rei, pressionado por esses ministros, o que ele faz? Ele cede. E ele diz que quem orar para outro Deus, a não ser o Deus deles, aqui não era Nabucodonosor, era Dario, o Deus de Dario, seria morto. O que Daniel fez? Parou de orar, gente? Não. O que Daniel fez? Ele continuou orando 3 vezes por dia. Eu sei que isso tudo aqui você já sabe. Eu sei disso. Eu sei que você sabe. Mas eu quero reforçar para você que, como Daniel, nós temos que ter coragem de enfrentar as coisas contrárias que vêm na nossa vida. Daniel não escondeu a sua fé. Daniel não diminuiu sua devoção. Daniel não parou de orar. Eu lembro, os meninos adolescentes, uma fase difícil, né? A gente ia no restaurante e a gente orava antes. Um dia, um deles falou assim para mim: mãe, certeza que a gente tem que orar aqui? Na frente de todo mundo? Eu falei: temos. Eu te dou 2 opções.
A gente ora baixinho, de mão dada, ou eu levanto as minhas mãos e começo a orar em línguas? O que você prefere? Não, vamos dar as mãos e orar baixinho. É normal, um adolescente fica com vergonha, mas nós não vamos ceder essa vergonha. Eu quero ouvir um amém. Não ceda o seu lugar, é isso que o diabo quer. Ser luz nas redes sociais, não espalhar ódio, quero ouvir um amém. Não seguir pessoas que fazem isso, que espalham ódio. Olha aqui para mim. Coragem nessa situação, gente, é ser constante. É ser constante. Eu não vou, mesmo que o mundo mude, tudo mude, eu vou continuar fiel. Quero ouvir um amém. Para terminar, gente, Daniel e seus amigos, eles não eram super-heróis. Eles eram pessoas como eu e você, jovens como vocês. E eles tiveram que tomar uma decisão. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. E da onde que surgiu a coragem deles e Daniel? Sabe de onde? Da convicção que Deus está no controle. Quero ouvir um amém. Lembra de uma coisa: tudo está debaixo do controle de Deus. Mesmo quando coisas que você não gostaria, que você detesta, acontece, você está debaixo do controle de Deus. Você está debaixo da bênção de Deus. Agora eu tenho uma coisa importante para te dizer. Coragem não é enfrentar, não é somente enfrentar os gigantes lá fora. Coragem é enfrentar, a resistir pequenas tentações que vêm todo dia. Sites pornográficos. Faz um pacto com Deus. Você está destruindo a sua vida, viciando em pornografia, destruindo o seu futuro. Não é destruindo sua vida sexual, não tem nada a ver. Está destruindo sua vida mental, emocional. Repita comigo: eu vou ter coragem para resistir às pequenas tentações diárias. Olha aqui para mim, gente, muito tempo que eu não prego aqui. Eu fiz de propósito essa palavra simples para vocês. Por quê? Porque tem uma onda, mesmo dentro da Sara Nossa Terra, que é séria, que não é tão sério assim o Evangelho. Não, a gente pode ficar com a menina aqui, pode ficar com outra menina, não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Ah, bispo, eu quero fazer 14 anos para namorar. Namora menino de 14 anos, não namora. Menino de 15 anos não namora. De 16 anos também não namora. Olha aqui, eu sei que quem decide isso é seu pai e sua mãe. Mas infelizmente os pais de hoje já cederam a essa influência da sociedade. Não tem problema não. Levando meninas de 13 anos em ginecologista para colocar DIU para não ficar grávida. Fala, está amarrado em nome de Jesus. O dia que eu ouvi isso, eu voltei para casa. Eu estava num consultório médico. O dia que eu ouvi isso, eu voltei para casa chorando e pensando, meu Deus, o que vai ser dessa geração? Então hoje eu estou aqui para dizer para você, Deus quer te dar
Coragem para ser diferente. Fala comigo, coragem para ser diferente. 2, fala 2. Coragem para não negociar a minha fé. 3. Coragem para permanecer até o fim. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quando você tem decisão de permanecer até o fim, lembra de uma coisa: Deus vai estar do seu lado. Deus vai permanecer do seu lado. E eu quero terminar te perguntando: nossa, me convida mais que eu venho. E eu quero te perguntar, em que área da sua vida que você precisa de coragem? O que Deus está pedindo de você hoje? Feche seus olhos. Nós caminhamos na contramão dos valores do mundo atual. Nós caminhamos na contramão das drogas, do sexo sem compromisso, na contramão do alcoolismo. E eu quero que você, com seus olhos fechados agora, você comece a orar por você. Põe sua mão no seu coração. Põe sua mão no seu coração e comece a orar. Comece a pedir a Deus: Senhor, me dá coragem para fazer diferença. Me dá coragem, Senhor, para não negociar a minha fé, Senhor. Me dá coragem para permanecer firme até o fim, Pai. Coloque-se em pé. Eu quero que se aproxime do seu irmão ao seu lado, homem com homem, mulher com mulher, por favor. Se for preciso, saia do seu lugar. E eu quero que você ore com ele agora. Eu quero que você peça do poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus sobre a vida dele. Ora dizendo: Senhor, fortalece a vida do meu irmão, fortalece suas decisões, fortalece suas emoções. Vai orando, quero ouvir você orar. Vai orando por ele. Fala: Senhor, que ele não tenha vergonha de declarar a sua fé. Abençoa a vida do meu irmão, Senhor. Abençoa seu coração. Fortaleça seu coração. Vai orando. Vai orando. Ora com ele. Ora em nome de Jesus. Fala: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu fortaleço a vida do meu irmão agora. Eu fortaleço suas emoções. Eu fortaleço suas decisões.